Olá, bom dia! Sábado! Estamos aqui. Deixa eu falar um pouquinho, vou só ver minha conexão aqui, parece que tá meio lerda. Quem tiver online, por favor, vai falando se a conexão tá boa, se não tá, se tá dando para me ouvir ou não, porque a gente vai começar hoje a falar sobre a questão da volta às aulas, né? Nós estamos prestes a voltar às aulas. E você, professor, qual é a sua maior dificuldade, qual é o seu maior desafio na volta às aulas? Né? Desafio educacional, hein, gente? Não vale falar que o desafio é levantar da cama, que também é um desafio, né? Mas educacional. Qual é o desafio que vocês têm? Qual é o desafio que você, como professor, ao entrar numa sala de aula com crianças novas, crianças diferentes, ou mesmo uma escola nova, uma escola diferente, encontra, né? O que a gente vê de diferente? O que a gente passa? Quais as situações, adaptação, crianças pequenas, crianças grandes, adolescentes? Qual é a dificuldade que você encontra? Estou aguardando as perguntas, né? Enquanto isso, nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência como professora, quais as dificuldades que a gente foi encontrando no decorrer da carreira, para poder começar esse bate-papo aí, né? Nós temos aqui quando eu comecei a dar aula, e até hoje, quando eu entro em faculdade, em sala de aula, o meu maior desafio é vencer a vergonha e a timidez. Embora não pareça, eu tenho sim uma timidez. Só que a gente, com o tempo, com o passar dos anos, vai pegando essa experiência e vai indo em frente e tocando o barco, né? Respira fundo e vai. Eu acredito que um dos desafios maiores é a questão da timidez. Um outro desafio que eu tinha quando eu estava em sala de aula com as crianças era os pais. A gente sabe, principalmente porque eu trabalhei com educação infantil e alfabetização, os pais, eles têm muita ansiedade, eles têm muitas perguntas a fazer, eles têm muitas coisas que eles querem também saber, né? E eles ficam lá aflitos, te olhando, querendo alguma coisa, querendo uma resposta, sendo que você muitas vezes nem conhece a criança também, né? E você não consegue dar essa resposta, você não consegue dar essa resposta. Mas esse é um desafio que eu tinha. Eu vou só compartilhar o meu ao vivo aqui, pelo meu Facebook normal, para as pessoas entrarem online. E é um dos desafios, né? Eu acredito que os pais tenham a ansiedade e a aflição, e já postei aqui. Os pais também têm essa ansiedade, essa aflição, né? Quem é o professor que está começando a dar aula para o meu filho? Ele vai olhar para o meu filho, ele vai perceber o meu filho, ele vai dar um oi para o meu filho, ele vai dar o apoio para o meu filho, ele vai ignorar meu filho? Porque uma das maiores aflições dos pais é realmente a questão de saber se o professor vai cuidar bem do seu filho, o professor vai educar o seu filho, o professor vai saber que o seu filho existe. E eu, como professora, eu tinha essa aflição, essa ansiedade. Será que eu vou corresponder a essa expectativa dos pais? Será que eu, como professora, vou conseguir dar conta dessas crianças que estão ansiosas, que estão aí querendo, né, aprender, querendo descobrir um mundo que tem, né, enorme? Enfim, vamos lá. Vamos procurar as pessoas para participar. Vamos lá, pessoas, entrem, por favor, venham falar comigo. Tem alguém online? Quem é que tá online? Manda um oi pra mim. Vamos mandar um oi e falar oi. Não dá pra ver quem é que tá online, eu não consigo saber quem é que tá online. Oba, 3 pessoas online. Pessoas, digam oi pra saber quem é. Coloquem suas perguntas quanto ao retorno das aulas. Qual é o seu maior desafio educacional no retorno das aulas? Se você for pai ou mãe, coloque também qual é o seu desafio educacional no retorno das aulas. Como eu estava falando, não vale falar que é levantar da cama, hein, gente? Não vale falar que o desafio é levantar da cama. Tem que falar um desafio que você tem. Eu estava falando agora há pouco da questão que o meu era a ansiedade dos pais, né, que refletia em mim. Será que essa professora vai cuidar do meu filho, vai educar o meu filho, vai olhar o meu filho, vai ver o meu filho, vai enxergar o meu filho? E eu tinha, em sala de aula com criança, a expectativa de ser recíproca com isso, né? De poder responder isso também, essa ansiedade dos pais. Será que eu vou conseguir responder a essa ansiedade? Será que eu vou, né? Oi, Simone! Tudo bom, Simone? Saudades de você.
E aí, Simone, você como mamãe, o que que você encontra como desafio no começo das aulas? Tem mais 3 pessoas online, somos em 4 pessoas online. O que que vocês enxergam? O que que vocês veem como desafio na volta às aulas? Tanto como pais ou como educadores, qual o desafio que vocês encontram? Vamos lá. Pode perguntar, gente. Pode perguntar que eu tô aqui para responder. Eu tô escrevendo, eu sou meio lerda, gente. Eu não consigo escrever e falar junto. Mas vamos lá. Quais os desafios que vocês encontram na volta às aulas com as crianças? Nós temos também a questão da adaptação das crianças. Criança pequena, quando entra pela primeira vez na escola, ela encontra uma dificuldade, porque muitas vezes ela tá saindo da casa dela, né, indo para um ambiente que ela não conhece, e aí ela fica aflita, muitas vezes ela chora, muitas vezes ela fica num canto, enfim. E esse é um desafio que o professor tem. Criança quando muda de escola, né, chega numa sala de aula que ela não conhece ninguém, ela também sofre. Esse é um desafio que o professor tem. Outro desafio que a gente pode encontrar, justamente com essa questão da adaptação, a questão de horários. É importante a gente fazer um horário reduzido com as crianças para elas irem se acostumando com a escola nova, com o ambiente novo. Com as crianças maiores, dependendo também se ela muda de escola, se ela muda de sala de aula, se ela muda para algum lugar, ela também precisa se adaptar. Vocês como pais, professores, educadores, o que vocês enxergam? Pode escrever aí nos comentários quais os desafios que vocês encontram e aí a gente vai começar a conversar, né? A questão da adaptação com criança pequena, eu acho muito importante fazermos horário reduzido com elas, né? É muito interessante a gente trabalhar com a questão de horário reduzido, porque a criança vai aos poucos se ambientando, principalmente a criança pequena, né? A criança pequena, ela tá saindo do ninho lá com o papai, com a mamãe, vovô, vovó, os irmãos, enfim, e ela vai para uma sala de aula que ela nunca viu ninguém, num ambiente totalmente diferente, então ela precisa de um ambiente num horário reduzido para ela ir se acostumando. Tem escola que trabalha a adaptação com os pais no primeiro dia, para a criança se familiarizar, para a criança participar e sentir que o pai está ali confiando na escola também, né? É verdade, começo de ano, coração aperta. A Laura tá indo pro 4º ano, que legal, caramba! E costumo dizer que agora o assunto tá ficando sério, exatamente. Bruno! Saudade de você! Então, Bruno, vamos lá. Quais os seus desafios aí no começo das aulas? Você tá num desafio novo? Você tá numa jornada nova? O que você tá vendo de desafio aí? Quanto maior a criança vai ficando, Simone, maior o desafio, realmente, né? Ela vai pro 4º ano, então, além da questão de escola, de sala, fica aquela ansiedade. Como eu trabalho em escola, eu vejo, todo dia aparece pai e mãe, já saiu a lista da sala, já saiu a professora, né? Porque os pais, logicamente, preferem uma professora que conhece, preferem uma professora que já tenha um certo vínculo, que tenha dado aula para alguém que você conhece, para poder sentir a segurança, né? Mas a criança é importante que ela troque de professores, é importante que ela troque de alunos, de colegas em sala de aula, para justamente ela ter já ali dentro da sala de aula um pouco do conhecimento do mundo fora da escola, do mundo fora de casa. Porque no mundo a gente é assim, a gente vai trabalhar em um lugar onde a gente não conhece ninguém, né? Nós vamos viajar, nós geralmente vamos para algum lugar, não conhecemos ninguém, nós precisamos saber lidar com essas situações, né? Bruno, você precisa conhecer a minha escola. Preciso mesmo, precisamos marcar um dia. Eu vi a foto, fiquei apaixonada. Você sabe que eu assino embaixo tudo que você, os projetos que você entra, né? Eu sei que você entra de coração. E eu sei que esse seu novo projeto vai ser fantástico, sensacional. Tô na torcida. Pessoal, 9 pessoas online, coloquem suas perguntas. Quais os desafios que vocês colocam? A Simone colocou falando da filha dela que tá indo pro 3º ano, né, que a cada ano fica mais difícil. E a questão de entrar um professor novo, mais conteúdo, várias coisas que vão acontecendo, realmente a criança ela vai tendo um peso maior nas costas, né, para poder se adaptar e acumular ainda mais coisas. Quem mais, gente? 8 pessoas online, vamos colocar perguntas, senão eu fico sem assunto para falar. A conexão tá boa, tá todo mundo ouvindo bem, tá todo mundo enxergando, enfim, tem algum problema de conexão, por favor, coloquem um oi aí quem tá online para eu poder saber quem tá online. Dei um oi, coloca um oi aí embaixo só para eu saber quem tá online e responder o oi para vocês.
Faz, semana que vem, dia 23, inicio semana de adaptação, mas durante a visita as crianças apresentam uma recepção positiva. Tem mais coisa escrita aqui. O que você sugere nessa semana de adaptação? Então, eu estava falando da semana de adaptação, que é importante trabalhar. Para o primeiro dia, tem escolas que adaptam. Oi, Ana! Lindona! Cearense, nova cearense, pedaço. Para o primeiro dia, tem pessoas que trabalham com os pais, deixam os pais entrarem na escola, conhecer junto com a criança, mas por um certo período, não pelo período todo de adaptação. Por quê? Se o pai fica o período todo com a criança lá, a criança no dia seguinte vai querer que o pai entre também, tá? Tem escola que não trabalha com adaptação com os pais junto. Tem escola que trabalha adaptação, a criança entra, os pais ficam do lado de fora e buscam no horário. Vai do seu critério. Se você quiser que os pais entrem, os pais podem entrar, ficar uns 15, 20 minutos até a professora se apresentar, enfim, conhecer a sala, né? Explica para a criança que você tá indo lá para meu celular tá tocando, eu adoro essas coisas. Você tá ficando lá fora, explica pra criança, olha, os seus pais vão ficar lá fora esperando vocês, tal, e depois eles voltam para buscar. Isso é uma ideia, você pode deixar o pai e a mãe ficarem no primeiro dia 15, 20 minutos e sai. A adaptação é feita assim. A professora sai com as crianças no primeiro dia para conhecer a escola. Então, o coordenador, o diretor, ele pode organizar horários em que cada criança vai ficar em algum ambiente da escola para não ter 2 ou 3 turmas no mesmo ambiente. Então, você pode fazer essa escala. A turma 1 vai conhecer o parque, a turma 2 vai conhecer o refeitório, a turma 3 vai conhecer os banheiros, a turma 4 vai conhecer a sala da direção, a turma 5 vai para o pátio, enfim. E aí você faz um rodízio, cada um fica cerca de 5 minutos no ambiente e depois você faz o rodízio para todo mundo conhecer a escola. Como o primeiro dia, e geralmente a primeira semana de aula é um período menor, se você tem 4 horas de aula, você pode fazer 1h30, 2 horas de aula, enfim, você consegue fazer isso daí. Outra coisa interessante no primeiro dia de aula é fazer atividades de quebra-gelo. Brincadeiras mesmo, lenço atrás, aquelas brincadeiras de passar por baixo da perna, de brincadeiras de bola, enfim, para as crianças interagirem e se conhecerem. É importante cada criança se apresentar, falar o seu nome, todo mundo se conhecer. Outra coisa importante para o primeiro dia, crachá. Precisamos ter crachá, né? Deixar o crachá direitinho com as crianças, para nós mesmos, como os professores educadores, conhecermos cada um, que muitas vezes as crianças, por serem pequenas, não sabem ler. Mas nós, com as crianças com crachá, aquele crachá que a gente prende na roupa, e o crachá de mesa, nós conseguimos conhecer as crianças com mais facilidade. Então, o que eu recomendo para o primeiro dia? Conhecer a escola, né? Cada criança se conhecer, se apresentar, falar seu nome e brincadeiras de quebra-gelo, de interação para as crianças poderem participar. Deixa eu ver as outras perguntas que foram faladas aqui. Ticiana. Oi, Tici, está online. Gael tem 6 anos, faz 7 em fevereiro. Está indo para o 2º ano e meu maior desafio será a alfabetização. A alfabetização, dependendo da escola que a criança vai trabalhar, é um processo, né? Hoje em dia, poucas escolas trabalham aquela alfabetização mecânica, onde a criança faz aquele exercício certinho. A alfabetização hoje ela é trabalhada com diferentes formas. Você pode trabalhar com rótulos, com embalagens, com slogans, com outdoors, enfim, com coisas que a criança já conhece. Eu parto do princípio que nenhuma criança não sabe ler, todas sabem ler alguma coisa. Que criança não passa na frente do McDonald's, vê aquele M amarelo e não fala McDonald's, né? Muitas crianças conhecem os brasões de time de futebol, conhecem as marcas de salgadinho, de bolacha, enfim, elas conhecem, né? Elas sabem. E o maior desafio para a alfabetização, para os pais, no seu caso, Tice, é o acompanhamento. É interessante você acompanhar, perguntar para o seu filho o que ele aprendeu, tentar ler com ele na rua coisas. Olha, o que está escrito aqui? Olha, que letra é essa? Associa letras com o nome dele, com o seu. É um bom caminho para você ajudar na alfabetização. Thaís. Oi, Thaís, que legal. Tanto tempo que eu não vejo a Thaís. Eu não sofro com isso, pois meu filho está indo para o 2º ano e não vê a hora de começar as aulas. Mesmo sabendo que será outra professora, está super animado. Acho que por ser só ele de criança em casa, a escola faz falta. Ai, seu filhote é lindo, saudade dele, de brincar com ele. Nossa, ele já está indo para o 2º ano, meu Deus do céu. Então, tem pais que
graças a Deus, não sofrem esse desafio porque a criança é ansiosa, quer participar, quer ir para a escola, né? Não sofre com adaptação. Essas crianças, aí é um recado para os professores e educadores, essas crianças que não têm problema de adaptação, como o filho da Thaís, é interessante o professor pegar como um auxiliar de sala, que ele chame o coleguinha para brincar, que ele dê a mão para esse colega se sentir seguro, porque tem muita criança que chora, que fica no cantinho da sala porque está num ambiente diferente. É bom para o professor pegar essas crianças novas, essas crianças que não têm problema de adaptação, e torná-las auxiliares de sala, pelo menos na primeira semana de aula. Dá a mãozinha, me ajuda, chama o coleguinha para vir brincar com você, dá um abraço nele, pergunta qual é o nome dele. Essas crianças que não têm problema de adaptação, elas adoram ajudar. Aliás, toda criança gosta, né, de ajudar. Mas as que não conhecem ainda a escola, elas ficam mais acanhadinhas. Então é bem interessante chamar essas crianças para ajudar. Ana Paula, Bruno, ótimo. Nayara. Professora, a minha é uma bebê de 1 ano e 4 meses, muito chorona, o que eu faço no primeiro dia. Então, a questão de chorar é normal, porque a criança está indo para um ambiente diferente, que não é a casa dela, com pessoas diferentes que não são a família dela, né? Então ela vai chorar. O que você pode fazer como responsável é conversar com o coordenador, com o professor, para caso o choro seja excessivo, que entre em contato com você, que você vá buscar mais cedo. Se não tiver ainda essa questão da semana de adaptação, que a criança saia mais cedo, que pelo menos telefone para você buscar a criança para acalmá-la. Só que tem um detalhe, a gente não pode acostumar a ligar toda hora para a mãe buscar, porque senão ela vai perceber que ela chorou, ligou, a mãe chegou, parou o choro. Lá na escola, quando eu tenho problemas de crianças que choram, eu falo que eu vou telefonar, né? Muitas vezes o pai e a mãe atendem e falam assim, olha, deixa ele aí, eu não tenho como buscar, eu tô trabalhando, enfim. Eu chego pra criança e explico, olha, a mamãe tá trabalhando, daqui a pouco ela vem, enfim. A sua bebê tem 1 ano e 4 meses, ela não vai se falar, olha, a mamãe tá trabalhando. Mas tenho certeza que as professoras que trabalham com ela, elas têm sim uma didática, uma maneira de lidar com a criança, para ela não fique chorando. O choro é comum, principalmente com criança de 1 e 4 meses, que está num ambiente totalmente diferente, não faz parte da realidade dela. Mas é importante você deixar telefone para emergência, essas coisas tudo. Porque se a criança continuar a chorar muito, você que o choro não para, aí sim você entra em contato com o responsável, né? O professor entra em contato com o responsável. O Bruno está saindo, mas uma forma sobre o projeto pedagógico. Opa, ajudaremos. Bruno, uma escola muito interessante, gente. É um projeto novo em São Vicente, em Moraes, São Vicente, tinha filhos. Projeto primeiro capítulo, escola primeiro capítulo. Aí eu já falei mexendo no Bruno, tipo, eu quero uma gorjeta aí, uma gorjeta não, como é que fala? Um cachê, né, da propaganda. Mas é muito legal, tá? Então, quem tiver em São Vicente, eu recomendo o educador, abrir com ele, cara sensacional. Assina embaixo o que ele faz. Thaís, obrigada, Fabi, ele é lindo mesmo. O que você acha do sistema etapa de ensino? Eu não trabalhei com o sistema etapa, mas é sistema apostolado. Os sistemas apostilados, etapa, objetivo, ângulo, positivo, enfim, eles são sistemas que são estudados, que são organizados por educadores, né? São sistemas que estão aí consolidados no mercado e eles trabalham de uma maneira própria. Geralmente esses trabalhos de escolas que têm sistemas de apostila, eles têm um trabalho paralelo de caderno, de atividades extra-classe, extracurriculares, enfim. Eu não tenho nada contra sistema apostilado, não vejo problema algum. Tiziana, obrigada, Fabi, você foi sensacional, falou, realmente estamos vivenciando, ele reconhece bastante coisas, realmente a escola dele não trabalha o método tradicional e sim esse método que é tudo junto e misturado. Hoje em dia, e principalmente aqui no Brasil, eu gosto de falar de questão de método, que muitas pessoas falam. Eu sou tradicional, eu sou interacionista, eu sou construtivista, eu sou isso, eu sou aquilo. No Brasil, o professor muitas vezes ele trabalha vários métodos junto. Por quê? No Brasil, nós lidamos numa sala de aula com crianças de diferentes realidades. Numa mesma sala de aula eu tenho uma criança que mora num lugar menos favorecido, eu tenho crianças que moram em lugares mega favorecidos, que tem tudo. E aí o professor ele precisa adaptar as atividades dele com relação a isso, né? Eu falo muito para os meus alunos que em sala de aula eu cheguei a trabalhar 5 atividades diferentes de um mesmo assunto.
Eu ficava louca, minha mãe lembra disso, que eu ficava até 2 horas da manhã preparando aula. Mas eu fazia atividade voltada para cada realidade, né? Eu não posso querer trabalhar nivelado com todo mundo igual, sendo que cada criança tem uma realidade diferente. Esse eu acredito que seja um desafio do professor. Como lidar com uma sala de aula tão heterogênea como nós temos hoje? Antigamente nós partíamos do princípio que todas as crianças eram iguais, que todas as crianças tinham que aprender o babebi bobu, o bebê babo, boi baba, todo mundo babava, né? Mas hoje a gente sabe que não é assim. Tem crianças que já têm conhecimento, que já sabem ler, já sabem escrever, chegam na escola prontas. Tem criança que não, tem criança que não conhece nem letra, nem número, nem nada. Muitas vezes tem criança que não sabe nem o próprio nome, e tem, porque na escola nós vivenciamos isso. Então é importante o professor ele buscar alternativas para trabalhar com as crianças de maneiras, né, que abranjam a realidade delas, tá bom? Ana Paula, Fabi, Davi, nova agora. Diferente, amigos novos, cultura diferente, muitas emoções nessa nova fase. Exatamente. É o que eu estava falando, a questão de ação. Primeira coisa, Ana, conversar com ele, explicar, né, que vocês se mudaram por necessidades pessoais, profissionais, enfim, que ele vai para uma escola diferente, que ele ainda não conhece ninguém, mas que ele vai conhecer, vai fazer novas amizades, ele vai ser muito feliz, ele vai brincar bastante, que vai ter uma nova professora que com certeza vai ensinar bastante coisa para ele. Isso é importante, essa conversa sua com ele, né? Explicando a questão da mudança de ambiente, explicando que ele vai para um lugar novo, mas que ele vai aprender e que ele vai fazer novas amizades, é muito importante. E converse lá na escola se ele vai ter a semana de adaptação. É importante conhecer a escola, conhecer os colegas, conhecer o ambiente que ele vai estudar, que ele vai passar o ano, enfim. Nayara, obrigada, ajudou bastante. Nada, linda. Tem mais perguntas, gente? Tem 10 pessoas ao vivo. Façam perguntas. Quais os desafios que vocês encontram no retorno às aulas? Não vale falar que é levantar da cama, tá? Não vale, porque esse é um desafio que todo mundo tem. Não vale falar que o desafio na volta às aulas é levantar da cama. Quero saber o que vocês, como pais ou professores, encontram como desafio educacional na volta às aulas. Estou aguardando as perguntas aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Pessoal, eu coloquei online, tá na página do EAD Fabiana Costa. Deixa eu achar aqui a postagem para eu falar para vocês. Eu coloquei um e-book, um link para um e-book gratuito de jogos e brincadeiras para ambientes pequenos ou fechados. É só entrar no EAD Fabiana Costa e baixar, preencher os dados que eu envio para vocês. O e-book tem 30 jogos, dá para fazer um jogo diferente por dia para ambientes pequenos, que é importante na volta às aulas. Esse e-book vocês podem usar, quem é professor, na volta às aulas. Thaís, na sala do Gustavo ano passado, só ele e mais uma menina sabiam ler. Os outros iriam começar a alfabetizar. Isso me assusta, pois tenho medo dele perder a motivação. Não perde, não perde, não perde. Você como mãe, você pode fazer o que eu estava falando para a Tiziana. Converse com ele, tá na rua, pergunta para ele, o que tá escrito aqui? Ai, não tô conseguindo ler, não tô conseguindo enxergar, brinca, né, que ele vai ler, vai trabalhar. Crianças como o Gu, geralmente, elas têm uma motivação própria, elas têm sede de aprender. Se ele já sabe ler, ele tem essa curiosidade. Procure saber que ele está fazendo o sistema etapa, procure saber com a professora, converse exatamente essa questão que você está perguntando. Qual o trabalho, qual o projeto que ela tem para a sala de aula, sendo que a sala é heterogênea, né? Alguns alunos ainda não estão em processo de alfabetização e ele mais uma já sabem ler e escrever. Como que ela vai lidar com isso tendo uma sala heterogênea desse jeito? É importante você perguntar para a professora, né? Converse com ela, não no primeiro dia, porque ela vai estar com várias adaptações, mas marque um horário com ela, coordenadora, enfim, e pergunte isso, né? Qual o projeto que a professora tem para a sala de aula? Tendo 2 alunos que já leem, né, já sabem, já são autônomos, e os outros que ainda estão em processo de alfabetização. É importante a professora também buscar atividades diferenciadas com as crianças, porque desmotivado não fica. Eu falei, o Gu, do jeito que ele é ainda, eu duvido que ele fique desmotivado. Mas é importante a professora ter algumas atividades na manga para trabalhar. Eu tinha as atividades que eu trabalhava com as crianças no geral, e para essas crianças que já sabiam ler, já sabiam escrever, elas eram mais autônomas, eu solicitava que os pais levassem cruzadinhas,
né, colocassem na mochila livros, as revistas com desafios. Na sala de aula eu tinha jogos, quebra-cabeça, dominó, jogo da memória, livros, gibis, enfim. Então eu tinha um combinado com as crianças que quando elas terminassem a lição, elas podiam pegar o livrinho delas, a revistinha delas e fazer as atividades, ou mesmo fazer alguma atividade, algum jogo que tinha dentro da sala de aula. Isso é questão de combinar, né? Ana Paula, obrigada, Fabi. Linda. Saudade de você, Aninha. Thaís, ele lê tudo, ama ler livros, histórias, enfim, adora. Com certeza, esse menino vai longe. Do jeito que ele é esperto e inteligente desde pequenininho, ele vai longe. Então, para pais, o que eu posso falar para vocês como um resumo aqui? Conversem na escola, conversem com a professora, como que é a maneira que ela vai trabalhar com a sala de aula. É importante vocês conversarem, saber como que a professora lida com os alunos em sala de aula. Para os alunos que estão um pouco mais adiantados que os outros na questão de leitura, de alfabetização, ou mesmo de séries mais adiantadas, conversa com a professora se tem a possibilidade de a criança levar um livro, uma revistinha de atividades, enfim, para ela ir fazendo, qual o incentivo que a professora dá em sala de aula com isso, né? É importante. Nayara, professora, meu filho tem 4 anos e está indo para o pré. Ele apresenta algumas dificuldades de reconhecer números e letras. Estou com medo dele não conseguir acompanhar a turma. Será que estou exigindo muito dele? Porque tem algumas crianças que já estão em iniciação de alfabetização. Gente, o processo de alfabetização é importante a gente deixar bem claro que é um processo, cada criança tem o seu tempo. Tá? Tem crianças que aprendem rapidíssimo, tem crianças que aprendem no tempo que se espera que aprenda e tem crianças que demoram um pouco mais. Ah, meu filho demora, ele tem algum problema, ele tem alguma necessidade especial? Não, tá? Porque cada criança tem o seu tempo mesmo, cada criança tem cada criança tem a sua estrutura para aprender. Então tem criança que vai aprender a ler rapidinho, tem criança que vai demorar um pouco mais. Isso não significa que um seja mais inteligente ou menos inteligente que o outro, tá? O dele é a dificuldade de números e letras. Sabe o que você pode fazer? Já que você é uma pedagoga, né? Você pode fazer joguinhos com ele. No computador você pode entrar, tem vários sites, você digita no Deus Google, tem vários sites com joguinhos de numerais, de letras para você fazer. Você pode imprimir, tem no Google também, dominó, quebra-cabeça, joguinhos de números, então você põe a sequência numérica para a criança montar o dominó, o quebra-cabeça, enfim. Você pode fazer brincadeira com ele, com tampinha, com feijão, com palitos em casa e contando. Quando você for fazer alguma coisa em casa, vem cá me ajudar a contar. Quanto tem aqui? Quanto tem aqui? Que número é esse? Escreve para mim. Pede para a criança escrever, mostra o número para ela. São algumas atividades que você pode fazer. Com as letras a mesma coisa. Trabalhe com o nome dele, trabalhe com o seu nome, o nome das pessoas de casa, para a criança ir conhecendo direitinho os numerais e podendo participar. Não se preocupe, ele está com 4 anos. Com 4 anos ele ainda tem o processo mesmo de aprender as letras e os numerais, tá? Isso faz parte da faixa etária. Se uma criança tem 9 anos de idade e não conhece nenhuma letra e nenhum número, aí sim a gente fica preocupado. Mas uma criança de 4 anos não precisa se preocupar, porque com certeza ela está ainda no processo, tá bom? Thaís, obrigada, Fabi. Beijos. Saudade de você. Simone, aconteceu comigo no primeiro ano da Laura a mesma coisa que aconteceu com a Thaís. Como a professora Gil, ela pediu muito a ajuda da Laura na hora de ajudar os amiguinhos e isso não deixou ela cair na rotina. É isso mesmo. Uma criança que não tem problema de adaptação, uma criança que não tem problema de chegar num ambiente diferente, ela chega toda feliz e tal, é interessante a gente fazer isso. Nós, como educadores, pegarmos essas crianças que não têm problema de adaptação como ajudante. Chama o coleguinha, me ajuda aqui e tal, porque aí a criança não perde a motivação. Porque senão a gente se prende muito a essa criança que está triste, que está solitária ou que está apreensiva com o ambiente novo, e as outras crianças que não têm problema algum de adaptação, elas ficam meio, puxa, mas e eu tô aqui, eu quero brincar, eu quero aprender, e a professora não olha para mim. Então é uma maneira de você unir os dois. Você pega a criança que não tem problema de adaptação e pede para ela ajudar essa criança que está acanhada, que está chorando, ou que está triste, enfim. Pede para ela chamar, pede para ela conversar, pede para ela te ajudar na sala de aula. A criança se sente super útil
E a criança que está triste, que está acanhada lá no cantinho, ela também acaba ficando mais à vontade com uma criança falando com ela do que com um adulto que ela não conhece ainda. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou meia hora de conversa, passou rapidinho, né? Mais alguma pergunta? Volto a falar. Mães, pais, educadores, professores, enfim. Na minha página, eu vou até copiar o link aqui para vocês, do EAD Fabiana Costa, eu coloquei um link para jogos e brincadeiras para ambientes pequenos ou fechados que dá para professores e educadores usarem no começo das aulas. Eu vou colocar aqui o link para o e-book. Opa. Eu estou escrevendo, mas eu vou falando. O link para o e-book, tá? De jogos e brincadeiras. É de graça, tá, gente? É só entrar lá, preencher os dados e baixar o livro para vocês. É de graça. Baixar nada, eu mando por e-mail. Deixa eu ver aqui. Aí, cima no começo, ele foi pra escola, pois dizia que já sabia tudo que a professora ensinava. Mas depois ele se animou, acabou o ano ganhando bolsa de segundo melhor aluno da classe. Olha que legal. Não sei te dizer o que houve, mas ele ama ir pra escola. Mas é isso, né? A criança, ela se motiva, né? E aí ela vê o prêmio, ela fica mais animada ainda. Nayara, obrigada, professora, irei trabalhar esses métodos. Brinca com ele em casa, Nayara. Brinca com ele. Chama, fala, olha, vem cá, me ajuda a contar. Vamos escrever o nome da mamãe, vamos escrever o seu nome, vamos colocar um número, vamos colocar quantos anos você tem, quantos anos a mamãe tem. Começa a brincar com esses números assim que a criança vai aprendendo. Na rua, aponte números, aponte letras e pergunta pra ele qual que é a melhor. Giovana! Quanto tempo! Saudade, minha linda! Tudo bem? Estamos aqui falando sobre adaptação, sobre retorno às aulas, qual é o maior desafio como professor. Valquíria! Linda, minha prima maravilhosa! Quais os desafios que vocês têm como professores, educadores, pais, na volta às aulas? Como eu disse, não vale falar que é levantar da cama, tá? Qual o desafio como pais educadores? Nós conversamos aqui sobre alguns pais que falaram a questão de adaptação, criança que chora, criança que não tem problema de adaptação, a questão de professores e educadores que precisam trabalhar com as crianças, conhecer a escola, ela vai estudar os ambientes todos que ela precisa ir, conhecer o nome das crianças com quem ela vai conviver no ano, o nome da professora é muito importante a criança sempre saber também, tá? É muito engraçado porque às vezes vai criança lá falar comigo, tia, a minha professora tá pedindo para você ir lá. Qual é a sua professora? Não sei. Aí você fala, puxa, legal, né? Você não sabe o nome da sua professora, muito menos eu. Então, assim, é importante a criança saber o nome da professora, o nome dos coleguinhas que ela vai conviver, o nome dela. Muitas vezes tem criança que chega na escola sim sem saber o nome dela. É importante a gente trabalhar isso com as crianças e conhecer o ambiente que ela vai estudar. A adaptação da escola. Eu acho muito legal o primeiro dia de aula as crianças saírem mais cedo. Então, se você tem 4 horas de aula, a aula é da 1 às 5, a criança vai ter aula da 1 às 3, né? Porque ela sai mais cedo para ela conhecer um ambiente diferente, principalmente aquelas turmas que estão começando na escola. Os pequenininhos de educação infantil e séries iniciais, né? Então, é importante a gente trabalhar isso daí, tá? Buscar sempre essa adaptação. Conversar com os pais, como educadores, olhar a realidade das crianças, lembrar que nós temos salas heterogêneas, então não dá para eu trabalhar sempre o mesmo conteúdo com todas, às vezes eu tenho que fazer atividades diferenciadas para as crianças que estão na sala de aula, pois tem criança que já chega sabendo tudo, tem criança que ainda está em processo de aprendizagem, eu preciso fazer atividades diferentes, eu não consigo fazer a mesma atividade para todo mundo muitas vezes, né? Giovana, saudades enormes mesmo, minha linda, tudo bem? Tudo ótimo. Eu encontrei com a Sônia, ela falou que você fez uma agenda com ela, que você gostava da minha agenda e fez, fiquei super feliz, Gi. Tá tudo bem aí, Giovana? Saudades, hein? Valquíria, adoro os seus vídeos, já passei dessa fase. Mas sério, aproveito alguma coisa. Sempre aproveito alguma coisa, né? A Isa é fantástica, sua filha não tem nem o que falar. A Isabela é top de linha, maravilhosa. Ana Paula, Fabi, tem uma aluna com 8 anos, matriculada hoje no 3º ano e não sabe escrever o nome, não reconhece os números e nem as letras. Como proceder para que fixe o que é apresentado? Bom,
eu estava falando, as crianças, elas não chegam na escola sem conhecimento algum, tá? Foi-se o tempo em que a gente deduzia que a criança tinha que começar lá do A, E, I, O, U, Babebi, Bobu, enfim, não tem mais isso. As crianças sempre têm algum conhecimento, como eu disse lá atrás. Que criança não vê aquele M amarelo e fala McDonald's? Que criança não vê uma batata lá no coisa e fala Ruffles, elas falam Ruffles. Passatempo, chocolate, enfim. Esses produtos todos as crianças conhecem. Uma sugestão, Ana, que você pode trabalhar é com rótulos e embalagens, tá? Você pode pegar rótulos e embalagens, folhetos de mercado, esses folhetos de propaganda de mercado e trabalhar as letras, os nomes a partir desses rótulos e embalagens. Isso é bem interessante. Você pode começar associando o nome da criança às letras que tem nesses produtos. Então você pode procurar, por exemplo, a criança começa com M, o nome dela é Maria. Você pode procurar rótulo de macarrão, rótulo de margarina, rótulo de várias coisas que você pode, ou embalagem, que você pode trabalhar com a criança. Olha essa letra da Maria, qual é essa letra? Né? Não precisa trabalhar na ordem alfabética, isso é muito importante, tá? Essa questão da ordem alfabética não é necessária. A criança precisa sim conhecer a ordem alfabética, mas aprender a ler e escrever não precisa ser na ordem alfabética, tá? Tenta, Ana, começar com ela com rótulos e embalagens. Eu acho que é um bom começo para você. Qualquer coisa me manda um e-mail, você tem meu e-mail que eu te mando algumas sugestões de atividades, tá bom? Valquíria sempre. Giovana, fiz mesmo 2 agendas com ela, depois te mando foto e você tá bem? Tô bem, graças a Deus, pra variar trabalhando feito uma louca, nem nas férias eu parei porque eu não tive férias, eu tive recesso. Dando aula, fazendo um monte de coisa, 1000 projetos ao mesmo tempo. Eu sou assim, né? Quem me conhece sabe que eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. E se eu fico parada, eu fico doente. Há 4 anos, quando eu peguei catapora e tive que ficar em casa, eu quase fiquei doente mais ainda por causa da catapora. Bom, gente, eu coloquei o link agora há pouco do meu e-book de jogos e brincadeiras para ambientes pequenos, tá? Eu vou colocar de novo, porque ele... Eita, o que eu fiz aqui? Ai, Fabiana. Fabiana é um problema. Ai... Eu tô tentando acessar aqui, gente, calma. Eu sou meio lelé, mas eu chego lá. Eu vou colocar de novo o link pro e-book de jogos e brincadeiras para ambientes pequenos e fechados, tá? Para quem é professor, é interessante porque lá tem muitas brincadeiras daquelas tradicionais que a gente já conhece, brincadeiras novas que muitas vezes não são divulgadas, e tem brincadeiras de quebra-gelo, brincadeiras para começar a brincar, brincadeiras para um conhecer o outro, tá? É só preencher o dado link que vocês colocam os dados lá e eu envio o e-book para vocês. Porque eu não consegui compartilhar o e-book com link, com coisa assim. Então, eu ainda sou meio lesa nesses negócios de tecnologia. Tá aqui, link para o e-book. Fabianta. Eu sou a Fabianta, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Fabianta. Tem hora que eu quero colocar alguma coisa, link para o e-book, jogos e brincadeiras. Vou colocar aqui, vocês só acessem e preencham os dados e pode esperar que em 2 dias úteis eu mando para vocês, tá aí, acabei de postar. Link para o e-book Jogos e Brincadeiras em Ambientes Pequenos. Para início de aula é interessante vocês usarem isso daí. A Valquíria, minha agenda é famosa. Na verdade, minhas agendas, Valquíria, porque eu sempre busco inovar as agendas. Essa agenda que a Giovana tá falando é a agenda de uma moça que mora perto da sua casa, inclusive. Ela faz personalizada, com fotos, bem legal. É a Sônia Artes. Quem quiser procurar, procura lá Sônia Artes. O trabalho dela é sensacional. Sempre faço trabalho com ela e não me arrependo. Esse ano a minha agenda é personalizada, eu mesma criei. Pessoal, 12 pessoas online, mais perguntas, por favor, senão eu fico sem falar. Quer dizer, Fabiana sem falar é impossível, né? Quem me conhece, minha família, meus amigos, meus alunos sabem que Fabiana sem falar é impossível. Mas façam perguntas aí. E quem tá online, coloca um oi aí, só pra eu saber quem tá online e falar oi pra vocês. Regiane! Minha amigona de faculdade, que saudade! Legal! Nossa, Rê, que legal você online. Você tem algumas sugestões de adaptação para os pais de crianças pequenas que não estão acostumados com a troca de professores? Então, Rê, é interessante a gente conversar com crianças pequenas, qual a faixa etária, educação
infantil? Educação infantil você pode fazer a adaptação, né? Com os pais em sala de aula, eles entram com as crianças por uns 15 minutos, 20 no máximo, tá? E depois os pais saem e as crianças ficam na sala de aula com os professores. É interessante porque os pais, eles estão apreensivos, eles estão angustiados, eles estão ansiosos, querendo saber quem é a professora, quem é tal. Então, uma das coisas que você pode fazer, entram os pais com as crianças na sala de aula, a professora se apresenta, cada criança se apresenta, você distribui os crachás, os pais ajudam a colocar o crachá, né, aquele crachá que prende na roupa, os pais podem ajudar. O crachá de mesa, você já coloca na mesinha o nome das crianças. Quem não sabe o que é crachá de mesa, você pega uma folha, dobra num triângulo, escreve o nome da criança dos dois lados, né? Porque a criança tá aprendendo a escrever o nome dela, então é importante ela ter o crachá de mesa também e para os outros coleguinhas visualizarem e nós como professores visualizarmos também. Então os pais nesses 15, 20 minutos, eles podem tirar algumas dúvidas, ou o professor pode conversar falando como ele pretende que seja o trabalho dele no decorrer do ano, o que as crianças, o que se espera que as crianças aprendam naquele ano. Isso é um trabalho que você pode fazer com esses pais que estão ansiosos. Eles entram na sala de aula, ficam 15, 20 minutos no máximo, conversam com os pais, né? Conversam com a professora, né, tira algumas dúvidas, pede para ajudar a colocar o crachá, tal, as crianças se apresentam e os pais saem da sala. Por que é importante os pais saírem da sala? Se os pais ficarem o período inteiro com a criança, no dia seguinte a criança vai querer entrar na sala de aula e ficar com os pais de novo o período todo. Então, é importante a criança perceber que o pai deixou a criança lá, que ele está confiando no trabalho do professor e que naquele momento ele vai se retirar. Outra coisa importante é fazer a reunião de pais. Tá? A reunião de pais é importante, embora não sejam todos os pais que participem dessas reuniões, é importante nós disponibilizarmos um horário para os pais participarem de uma reunião e tirarem as suas dúvidas com relação à metodologia da escola, a maneira que o professor trabalha, enfim. As escolas geralmente costumam fazer uma reunião geral, né? Onde o diretor, o coordenador, o orientador, enfim, conversa com os pais, apresenta a escola, apresenta os funcionários da escola, né? Apresenta quem é quem, e depois cada professor faz a reunião com os pais da sua sala. Isso você pode pegar um dia e fazer essa reunião. Faz a reunião com os pais, num pátio, num auditório, enfim, e depois os pais se direcionam para a sala de aula das crianças e os professores conversam com os pais. É um momento interessante que os pais podem tirar as dúvidas, né? Com a equipe gestora da escola, diretor, coordenador, orientador, o pai vai conhecer o funcionamento da escola, as regras da escola em geral. Com o professor na sala de aula, os pais vão tirar as dúvidas, vão quebrar um pouco aquela ansiedade do pai ou da mãe de quem é a pessoa que vai ficar com meu filho durante um ano inteiro, tá? Quem mais, gente? Perguntas? Deem oi aí, tem 8 pessoas online, coloquem oi, só para eu saber quem tá online, né? Que eu não consigo ver, eu acho que eu não consigo ver, eu não sei, eu não entendo disso. Eu tô tentando. Você verá... então, não aparece, eu não sei. Não sei ver quem é quem. Não dá pra ver. Fabiana e suas fabianices. Como é que eu faço aqui? Quase que eu cancelo o vídeo, gente. Tô falando que eu sou uma besta humana. Agora eu não sei. Voltei pro bate-papo. Deixa eu só colocar um oi aqui, um coraçãozinho, alguma coisa, porque eu não tô sabendo voltar pro bate-papo, gente. Eu mexi... Eu mexi aqui, não sei voltar, não tô conseguindo ver pergunta de ninguém. Ai, meu Deus. Anilda, oi, Fabi. Oi, Anilda, tudo bem? Tudo bom com você, Anilda? E aí? Anilda, na verdade, deveria estar no meu lugar, né? Falando, dando várias dicas aí da questão da adaptação da sala. A Anilda é uma professora sensacional. Sou fã da Anilda. Anilda, você... com a sua experiência, tudo, o que você enxerga aí no dia a dia de volta às aulas? Qual é o seu maior desafio como educadora para voltar às salas de aula? Aninha, tá aqui ainda, por favor, continue. Falta pouco, já estamos a 44 minutos, faltam 16 minutos pra gente acabar o nosso bate-papo. Então, pergunta, aproveite e coloque, porque eu falo pra caramba e de repente não vai dar tempo da gente responder. Gente, eu vou apertar aqui um negócio que eu quero ver se eu consigo voltar. Ai, eu tô com medo. Eu fui botar o negócio aqui, eu apertei pra tentar visualizar quantas pessoas tem e eu não consigo voltar. Coisas de Fabiana, mas tudo bem.
Valquíria, como a professora faz a adaptação de uma criança na primeira série que não veio do pré? Legal, ótima pergunta. Ainda bem que eu tô com o laptop ligado, porque eu não tô vendo mais a conversa de vocês por aqui. Ótima pergunta. Muitas crianças entram na escola sem ter passado pela educação infantil. Hoje em dia essa realidade mudou. Tem uma lei federal, tá, que as crianças têm que estar matriculadas na escola a partir dos 4 anos de idade. É uma lei, isso é lei. Tá? Inclusive, crianças que não estão na escola a partir dos 4 anos de idade correm o risco de serem denunciadas ao Ministério Público, os pais responderem, dá uma confusão enorme. Então, hoje em dia é muito mais difícil. Nós temos crianças que não passaram pela escola, na educação infantil, pré-escola, depois ir para o fundamental, para primeiro ano. Mas, quando eu pego uma criança que não fez essa adaptação, que não veio da educação infantil, essa criança ela precisa de um olhar bem particular, tá? Nós precisamos conversar com os pais da criança, conhecer a realidade dessa criança, conversar com a criança, ver o que ela já sabe. Como eu disse, nenhuma criança vem sem conhecimento. Todas elas conhecem alguma coisa. O que eu preciso é saber o que ela conhece, né? Então eu posso brincar, como eu estava falando lá para Ana Paula, com rótulos, embalagens, desenhos, enfim, coisas que façam parte da realidade dela, né? E depois eu vou trabalhando. Eu provavelmente vou ter que começar com essa criança com as atividades bem básicas mesmo, né? Verificar se ela conhece cores, verificar se ela conhece números, verificar se ela conhece letras, porque embora ela não tenha passado pela escola na educação infantil, muitas vezes os pais em casa ensinam alguma coisa, ou ela tem um irmão mais velho, tem um tio, uma tia que ajuda. Então eu preciso fazer uma sondagem, nós na educação chamamos de sondagem, tá? Então nós precisamos fazer essa sondagem para saber o que a criança já conhece. Tem vários tipos de sondagem disponibilizadas pela internet. Se vocês quiserem, quem quiser, pode me enviar e-mail. Vou colocar meu e-mail aqui. Que aí vocês podem mandar e-mail para mim, colocar as dúvidas de vocês, colocar o que vocês querem material. Tenho muito material, tá? E aí você faz essa sondagem com a criança, Val. Você trabalha com essa criança, faz a sondagem, vê o que ela já conhece e a partir daí você desenvolve o seu trabalho. Obrigada pela pergunta, adorei. A Nilda, tudo bem, fizemos reunião também lá no SESI, é isso, vamos fazer esse acolhimento e sair do comum igual. Fabi, você é maravilhosa, ai que linda. Vamos usar a criatividade para receber os pais e alunos que todas nós temos. Imagina eu maravilhosa, quem fala, Nilda, eu sou sua fã, meu sonho é ser professora igual você. Você é sensacional, sou fã do seu trabalho. Giovana, que tipos de pergunta ou conversa devemos ter com a criança para saber o que ela já conhece? Então, é o que eu estava falando. Peguem esses folhetos de mercado, que tem vários produtos, pega, recorta as imagens e cola em cartões, quadradinhos assim, e vai mostrando para ela, vai perguntando o que ela já conhece. Às vezes ela conhece algum produto ou outro, porque é lógico que ela consome, enfim. Numerais. A gente pode também fazer um cartaz de numerais, mostrar para ela, ver se ela conhece. Letras, mostra o alfabeto, ver qual ela conhece. Pede para ela escrever o nome dela para ver se ela já sabe escrever o nome. Então você pode partir dessas atividades. Você também pode fazer a sondagem, tá? Em alfabetização nós trabalhamos com a sondagem. Em matemática, alfabetização de português e alfabetização matemática. São 2 tipos de alfabetização. Viraram 4. Então assim, você faz a sondagem com a criança e pede para ela escrever do jeito dela, como ela sabe certas palavras. Tá? Em alfabetização na sondagem, a gente pega palavras de um mesmo campo semântico. Vários brinquedos, várias comidas, várias frutas, enfim. Quem quiser saber mais sobre sondagem, me manda e-mail. Eu já coloquei o e-mail aí nos comentários. Manda um e-mail para mim, tá? Tá aqui no fabianascosta1@gmail.com. Manda um e-mail para mim que eu passo algumas sugestões de sondagem, como nós aplicamos a sondagem. Quem foi meu aluno de alfabetização sabe fazer sondagem, porque eu pego esse negócio de sondagem. A Nilda, Fabi, tô adorando, você é um turbilhão de conhecimento. Ai, obrigada. Eu sou um turbilhão de pessoa, né? Porque eu não paro quieta. Eu não consigo ficar sem ler, eu não consigo ficar sem estudar, eu não consigo ficar parada, né? Meu marido fica louco comigo porque eu não paro quieta. Eu tô parada no sofá, eu tô com o livro na mão, eu tô com coisa escrevendo, eu tô sempre em busca de conhecimento.
conhecimento. E eu sou da seguinte opinião: o pouco que a gente conhece, se nós compartilharmos esse pouco que nós conhecemos com as pessoas que nós conhecemos, essas pessoas também vão compartilhar esse conhecimento e isso vira muito. Então, eu fiz essa página do EAD justamente com a intenção de compartilhar um pouco que eu sei para poder ajudar as pessoas a compartilhar também e tornar a nossa educação cada vez melhor, né? Eu acredito na educação, eu acredito na escola, eu acredito no professor e acredito nos pais, né? Eu não perco a esperança nos pais e principalmente eu acredito na criança. Eu acredito que nós, quando fazemos um bom trabalho com a criança, essa criança ela vai levar aquilo que nós ensinamos para o resto da vida. Então eu acredito que o nosso mundo ele se torne melhor ainda. Quem mais? Obrigada, Fabi, amei. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. 50 minutos, tem 10 minutos ainda, 9 pessoas online. Vamos fazer pergunta, vamos começar a finalizar. Começar a finalizar? Jesus, que horror. Vamos... daqui a pouco finalizar a transmissão, que eu falei que eu ia falar das 11 ao meio-dia. E eu tô com fome, tá quase dando almoço, meu marido tá lá fazendo comigo. E aí nós vamos encerrar a transmissão de hoje. Então, qual pergunta vocês têm mais? O que vocês têm de ansiedade? Né? Como eu falei, o nosso tema hoje é o maior desafio educacional na volta às aulas. Eu adorei a conversa de hoje, porque nós tivemos mães falando sobre a sua aflição de mãe, né, as suas experiências de mãe, criança que não tem problema de adaptação, criança que teve problema de adaptação, criança que ainda vai para a escola, né? Nós tivemos aqui educadores fazendo perguntas, sugestões ou até mesmo dúvidas que tem. Vou fazer algum merchan aqui básico no final. Nós tivemos o Bruno, depois vocês olhem no comentário, ele colocou da escola dele, ele tá com um projeto super legal em São Vicente de uma escola, chamada Primeiro Capítulo. Então, quem quiser, vai em frente, procura o Bruno, tá nos comentários. Nós tivemos alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, colegas de faculdade. Fiquei super feliz em ver várias pessoas online. Espero que em breve eu faça mais uma transmissão para a gente poder cada vez compartilhar mais. E, por favor, coloquem nos comentários, quem está online, qual tema que vocês gostariam que nós tivéssemos no próximo bate-papo. Nós já tivemos um bate-papo falando sobre a educação infantil, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui para me achar, gente, porque eu tenho tanta coisa que eu fico meio lelé. Foi sobre a questão da educação infantil. Mas a gente pode voltar aos temas, nada impede, tá? Coloquem aí nos comentários, temos 11 pessoas online, não sei quem são, não consigo ver. Coloquem nos comentários quais os temas vocês gostariam nas próximas conversas e qual o horário, de repente, que fica melhor. Porque eu acho que esse horário é o horário que todo mundo em casa, né? Sábado, esse horário, geralmente as pessoas estão. Mas coloquem, por favor, tem 10 pessoas online. Coloquem aí, que eu já vou encerrar a transmissão já. Coloquem no comentário, por favor, quais os temas que vocês gostariam que nós discutíssemos nas próximas transmissões ao vivo, tá bom? Vamos lá, estou guardando. Vou colocar mais uma vez aqui link para o livro, para o e-book. Vou colocar, é gratuito, tá? De jogos e brincadeiras. Tá? É só entrar. E o meu e-mail. Para dúvidas. Opa. Ô, Monali, lindona! Tudo bom, Monali? Deixa eu ver aqui as conversas. Gente, espera um pouquinho só que meu computador é lesado igual a dona. Ele tá abrindo. Ele para, ele atualiza, ele é meio retardado que nem eu. Pera aí. Vamos lá. Vamos, filho, atualiza, meu amor. Abriu. Aqui. Deixa eu ver quem tá aqui online. Monali, sou experiente nesse caso de lição de primeiro ano escolar. Agora fico com as expectativas sobre professores novos e se eles vão se adaptar. Monali, te adoro, lindona. Monali tem filhos maravilhosos. Todos eles passaram pela escola que eu trabalho. Eu acompanhei todos eles, né? E acompanho agora o caçulinha dela. A questão é uma aflição normal dos pais, né? Qual é a professora que eu vou pegar? Será que uma professora vai olhar para o meu filho? Será que uma professora que vai tratar meu filho bem? Será que eu, como mãe, vou ter acesso a essa professora, conseguir partilhar com ela minhas aflições, né? Mas a Monali é uma mãe
sensacional, é uma mãe que tinha de letra isso daí. Os filhos dela mudaram de escola agora, os outros filhos, né? Então só ficou o caçula dela com a gente. Tenho certeza, lá na escola que eles estão agora também a equipe é sensacional e você vai conseguir um contato maravilhoso, um trabalho maravilhoso vai ser desenvolvido com a parceria que você como mãe tem com as escolas que seus filhos estudam. Também te amo, Manali lindona. Gostaria de saber sobre motivação. Onde devemos ajudar na ânsia do aprendizado dos nossos filhos? Estimule. Livro, leve ele para eventos culturais, leve no Sesc, que o Sesc tem muita coisa legal. Fique de olho em diário oficial, em páginas, principalmente no Facebook, que divulguem muito esses eventos que tem para as crianças. Teatro, cinema, leve ele sempre para desafiar. Eu sei que seu filho, ele puxa demais, né? O Gu, ele é sedento por saber. Mas procure fazer atividades. Quebra-cabeça é uma coisa muito legal. Se ele já monta quebra-cabeça de 20, 30 peças, compra uns 50. Vai aumentando isso daí, vai fazer um monte com ele, tá? Gente, todo jogo e toda brincadeira que você der pro seu filho, faça com ele, brinque com ele. Isso é importante para a criança se sentir também querida pelos pais. Falar também sobre concurso, como estudar e o que estudar. Perfeito, Gi. A gente pode fazer isso sim. Aliás, concurso, eu e a professora Daniela Scaletti, nós estamos com alguns projetos que em breve nós vamos divulgar também, tá? Para os alunos que estão aí sedentos por concurso, pessoas que estão sedentas por concurso, principalmente na área de educação, nós vamos fazer algumas novidades em breve. Eu acho que máximo em um mês nós estaremos divulgando. Nayara, seria legal falar sobre Fundamental 1, aquela faixa etária difícil de 5º ano. Como trabalhar com esses pré-adolescentes. A questão de trabalhar com pré-adolescente é que eles não são nem crianças e não são nem adolescentes, né? São nem pequenininhos e nem grandões. Eles estão naquele meio. Uma questão interessante de você trabalhar é conversar com a sala e buscar o interesse deles, tá? Conversa com eles, pede para eles escreverem. A maioria já sabe escrever. Olha o meu celular tocando de novo. Pede para eles escreverem o que eles mais gostam. Desenho que mais gosta, filme que mais gosta, banda que mais gosta, música que mais gosta, roupa que mais gosta, o que mais gosta de fazer na hora livre, jogo que gosta, enfim. A partir daí você faz uma tabulação do que aparece mais. Eles gostam de jogar PS4. Procura saber como que é o PS4 e tal. Monta problema matemático em cima de PS4, de preço de venda do PS4. Monta atividade de português falando um texto sobre o PS4, quais as novidades que tem no PS4. Eles gostam da Larissa Manoela lá no Testemunhas de um Resgate. Então, filha, vai olhar um pouco essa questão da novela, vai procurar um pouco a questão da atriz, a questão do enredo da novela, essas coisas todas, e vai buscando direcionar sua aula dentro disso, tá? E gosta de internet? Puxa, a internet dá pra conversar tanta coisa legal, principalmente esse fato de pessoas do outro lado da tela que você não conhece, como aconteceu com esse fato da Larissa Manoela, né? Um fã-clube pedindo para as meninas ficarem de shortinho, enfim. A gente pode trabalhar alertando as crianças também sobre os problemas e falando sobre os benefícios do assunto que eles gostam. Tenho certeza que criança de 5º ano gosta disso. Eu não sou professora. Falar sobre o jeito certo de estudar falar sobre o jeito certo de estudar seu tempo da decoreba. Decoreba hoje não usa mais, né, Val? Decoreba foi-se, né? Hoje a criança aprende mesmo. E é importante a gente sempre, quando for começar um conteúdo, explicar para a criança por que ela está aprendendo aquilo, né? Aonde ela vai usar aquilo. Né? Eu costumo falar que eu trabalhei no SESI, eu comecei como professora e fui coordenadora lá. Tinham professores sensacionais, tem professores sensacionais lá, por isso que eu falei da Nilda, porque a gente acaba acompanhando o trabalho dos professores. Tem um professor, não sei se ele tá online, o Jefferson de Matemática, tô falando o nome dele, desculpa, se não era pra falar, é o Jeff Sistemática que eu gosto de falar isso. O cara, ele conseguia relacionar as coisas do dia a dia com a matemática de uma maneira sensacional. Uma outra professora que eu sempre admirei foi a professora de História Elenir, que ela também sempre aposentou agora, infelizmente o SESI perdeu uma professora fantástica, que ela conseguia adaptar as coisas na história relacionando com o que a molecada gostava, e eles lidam com adolescentes. Então, você explicando por que a criança está aprendendo aquilo, o adolescente, aonde ele vai aplicar aquilo, aonde ele vai usar, o aprendizado vai para o resto da vida. A decoreba, infelizmente, a gente aprende, no dia seguinte a gente esquece. Como eu com a tabela periódica. Enfim. Fabi, ele vive no Sesc, adora ir a museu, cinema, enfim, ele tem necessidade de conhecimento. Isso mesmo. Estimule, Thaís, estimule o Gu,
Faça mesmo, leve ele, faça com que ele participe dessas atividades mesmo, para ele poder a cada dia desenvolver mais. O Gu vai longe, você sabe disso. Esse menino vai longe. Esse menino, a gente vai ver o Gu assim. Oi, gente. Então eu vou terminar o vídeo, né? Porque infelizmente a conexão caiu. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada por terem me aguentado falar por 1 hora. Estamos terminando a conexão agora, estamos terminando a transmissão agora. E em breve eu faço novos vídeos com novas transmissões ao vivo com as sugestões que vocês deram. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada pela atenção de todos por 1 hora aqui me aguentando falar. E até a próxima. Gente, meu e-mail e o link para o e-book estão aí nos comentários. E também se vocês subirem um pouco a página do EAD, tem lá o link para o e-book. Tá? É só vocês preencherem os dados que eu mando o e-book para vocês em 2 dias úteis. Via e-mail, de graça, não tem custo algum. E tem o meu e-mail também. Caso vocês tenham alguma dúvida, precisem de material, alguma coisa, eu mando para vocês. Gente, tchau, tchau. Obrigada pela participação e obrigada por me aguentarem.